Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Em nome de Deus, clemente e misericordioso, louvado seja Allah, Senhor do Universo. A paz e as bênçãos de Deus estejam com nosso amado profeta Muhammad, com todos os profetas e mensageiros e com todos os seguidores verdadeiros deles até o dia do juízo final. Sempre a mulher muçulmana é o pilar da nossa comunidade, o pilar da nação islâmica. Se nós conseguimos conseguimos criar, educar a mulher muçulmana de forma correta, a nação islâmica, inshallah, vai ser uma nação com sucesso, com felicidade, e teremos aquela posição mais acima entre as outras nações, inshallah. O mais importante na vida do muçulmano e da muçulmana é a adoração, porque a adoração é o terceiro aspecto mais importante na personagem da vida do muçulmano. Então, a personagem da pessoa muçulmana tem três aspectos maiores: crença correta, adoração sincera e bom caráter. É necessário nós aprendermos isso. Então, nós vamos saber hoje sobre a purificação na jurisprudência islâmica. A purificação é importante. Por que é importante? Porque a purificação, a limpeza, é um caminho para ser merecedor de amor de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ordenou ao muçulmano e à muçulmana que purifique seu interior, purifique seu coração da associação de parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala e das doenças do coração, como inveja, rancor, vaidade, orgulho. Então Allah subhanahu wa ta'ala ordenou isso, também ordenou que purifique seu exterior das impurezas e sujeiras. Allah disse no Alcorão: Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Em verdade, Deus estima, ama aos que se arrependem e se purificam. A purificação é uma condição para se realizar a oração de maneira correta. Se você não está purificada, sua oração é inválida. Porque a oração é o nosso encontro com nosso Senhor, que é Allah subhanahu wa ta'ala, e a forma de invocar a Deus subhanahu wa ta'ala. Então devemos ser purificados antes da oração. Além disso, da importância da purificação, que tem muitos benefícios de saúde e tranquilidade. Nós todos nós sabemos que hoje, por esse coronavírus, pandemia, que todo mundo está limpando mãos, purificando o corpo dele. Mas nós, os muçulmanos, sabemos disso antes. E fazemos isso como uma adoração, não como além de ser proteção, é uma adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, que ganhamos através disso a recompensa nesta vida e na outra. O que é a purificação? Nós estamos falando sobre as coisas necessárias. Não estamos falando sobre coisas recomendáveis. O que é a purificação? A purificação, em geral, duas coisas: raf'ul hadath wa zawalul khabath. Isso é em árabe: raf'ul hadath wa zawalul khabath. Remover a impureza, al-hadath, remover a impureza, que é al-hadath, que provém do corpo da pessoa, remover as discrições que impedem a prática da oração. Porque às vezes não tem impureza, mas tem discrição que nós devemos purificar. Eu vou explicar isso.
E zawal al-khabath é limpar o khabath, que é impureza externa. Impureza externa. Então, raf'u al-hadath, remover as discrições que impedem a prática da oração, é limpar todo o corpo utilizando a água. Se for impureza maior, aquela que obriga ao banho, como as relações íntimas, exemplo, depois de finalizar, de terminar a menstruação, período da menstruação, ou se for impureza menor, que é aquela que obriga a ablução. Não obriga o banho completo, obriga a ablução, como a urina, os excrementos humanos. E para esta purificação menor, basta lavar com água todas as partes do corpo que devem ser lavadas durante a ablução, que mencionadas no Alcorão, seguindo com a intenção. Nós, inshallah, vamos mencionar essas partes que devemos lavar na ablução. Então, se por exemplo, se há escassez de água, não tem água, a pessoa não está conseguindo ter uma água para purificar, ou está desconfortado utilizar a água, tem dificuldades de utilizar a água, deve recorrer ao que substitui a água, que é a terra pura. Deve usar a terra pura segundo as descrições de Sharia. Inshallah, vamos também explicar como fazer isso. Então, agora, a purificação de Raf'u al-Hadath, remover as descrições que impedem a prática da oração, pode ser banho completo, al-ghusl, pode ser ablução, que é wudu, e pode ser a purificação seca, ou com a terra seca, que é a tayammum. Essas três coisas, Raf'u al-Hadath. Agora, zawal al-khabath. Zawal al-khabath é remover al-khabath, limpar a najasa, a impureza, a sujidade, os excrementos, urina, etc., do corpo e das roupas e do local, dos lugares onde vamos rezar. Antes do al-wudu, antes da purificação, antes da ablução, tem uma conduta no momento de fazer necessidades e nos higienizar. Ao fazer necessidades fisiológicas, tem uma conduta da muçulmana, tem que fazer sempre. Ao fazer, deve-se ter cuidado para não sujar a roupa e o corpo com algum respingo, uma gota de impureza que possa atingir ou manchar ou manchar no corpo ou na roupa. Então, a pessoa deve ter cuidado quando está fazendo as necessidades fisiológicas. Caso ocorra, se, por exemplo, caiu uma gota nas roupas ou no seu corpo, deve-se lavar a parte suja. Então, depois de fazer as necessidades, deve-se fazer uma de duas coisas. É permitido praticar uma delas no lugar da outra, no lugar do outro. Agora, nós estamos falando sobre uma conduta permanente do muçulmano, antes da purificação, antes da ablução. Então, depois de fazer necessidades, nós devemos fazer uma de duas coisas. Al-istinja, deve-se limpar as partes do corpo de onde saiu a urina e os excrementos com a água. Isso é al-istinja, com a água. Al-istinja é remover o que sai nos dois caminhos,
pelas duas vias, urina e fezes com a água. Segunda maneira ou segunda coisa, al-istijmar. Al-istijmar deve-se limpar 3 vezes ou mais até o lugar ser limpo por meio de papéis higiênicos. Antigamente, os muçulmanos recomendados usar pedras ou o que se tenha à mão e que sirva como objeto para limpar o corpo. Então, eliminando toda a impureza que está nesses 2 lugares. Esse é al-istijmar. Al-istijmar. A pessoa pode usar uma das 2 coisas. Al-istinja com água ou al-istijmar com papéis. É limpar com um elemento sólido, puro e que seja recomendável 3 vezes ou mais até esse lugar do corpo ser limpo e purificado. Então, agora, essa conduta, esse comportamento, não é necessário que nós fazemos só antes da ablução, antes da purificação. Esse comportamento devemos sempre fazer, esse comportamento não necessariamente ao fazer ablução. Sempre, porque é uma conduta permanente do muçulmano. Por causa disso, nós falamos sempre, quando o muçulmano quer entrar ao banheiro sanitário para fazer necessidades fisiológicas, antes ele tem que verificar se tem água dentro, tem papéis ou não, para ele não sujar a roupa e o corpo dele. Porque é uma conduta permanente. Não é necessariamente só antes da ablução. Porque se você está fazendo ablução, mas sua roupa tem uma gota de sujeira, uma gota de impureza, sua ablução não tem validade. Ou você tem que limpar esta gota antes. Ou se tem uma gota no seu corpo, então você tem que limpar. Então, quando queremos fazer a oração, a salah, é um dever que nós purificamos das impurezas do corpo, das roupas e do lugar onde vamos rezar. Vamos relembrar vocês que estamos falando sobre as coisas necessárias. Tem muitos detalhes, muitas informações, mas vamos deixar essas coisas, inshallah, para depois e para vocês também pesquisar. Mas nós estamos falando sobre as coisas mais importantes. Algumas destas impurezas que nós devemos purificar antes da oração e da ablução, a urina e os excrementos humanos, o sangue, se seja muito. Se a quantidade é mínima, então não afeta. A urina e os excrementos dos animais, em especial aqueles animais que são proibidos na alimentação. A saliva do cão e do porco, também e o que é relacionado com eles. Agora vamos entrar na ablução. O que é ablução? Ablução é a purificação menor. Al-ghusl, banho completo, é a purificação maior. At-tayammum é a purificação que é em vez de al-ghusl e de al-wudu, quando tem motivos. Vamos depois explicar. A ablução é utilizar a água nas 4 extremidades, nas 4 partes do corpo que são mencionadas no Alcorão. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. São o rosto completo, as duas mãos
e a cabeça e as duas pernas. Vamos, inshallah, depois explicar um pouco. Com característica específica na Sharia, na legislação islâmica, sob a devoção a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, você está fazendo essa purificação adorando a Deus. Adorando a Deus. Não está limpando seu corpo sem intenção de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. A ablução é uma obrigação e uma condição para fazer a oração, para validar a oração. Tem algumas condições de ablução. Para a validade da ablução, deve reunir as seguintes condições. As condições, vamos diferenciar para vocês saber. As condições vêm antes do ato. As obrigações vêm dentro do ato, dentro da ação. As condições antes da ação. Inshallah, isso é importante para vocês, para aprender a legislação islâmica, para aprender a jurisprudência islâmica em geral. Porque as condições são feitas antes do ato, da adoração. Mas as obrigações são dentro da adoração. As condições de validade da ablução são as seguintes: o Islã, que é a pessoa muçulmana, o juízo e a lucidez. O que depende-se que não é válido do incrédulo. A ablução, se o incrédulo fez, não é válido. E nem do maluco. Também não será considerada da criança com idade que não seja lúcida. Segunda condição, a intenção. Você tem que intencionar, considerar na sua mente, no seu coração, que você está fazendo a ablução para permitir fazer a oração e para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Terceira condição, a água pura. Água pura. Se alguém fez ablução com água suja ou com água impura, a ablução inválida. Remover quarta condição, remover aquilo que impede a água atingir a pele. Agora, dentre a cera ou massa e outros parecidos, como verniz para pintar as unhas, que hoje é conhecido entre as mulheres. Agora, esse é assunto importante para vocês. Usar ou utilizar verniz para pintar unhas. Como nós fazemos na ablução? Se esse é só cor, a água chega até a unha, não importa, você vai lavar normalmente. Mas se esse pintura, esse verniz para pintar é muito forte, que está impedindo a água chegar para o corpo, para a unha, você tem que tirar antes e depois fazer a ablução. Então, agora, tem dois tipos de pintura ou de verniz para pintar as unhas. Duas formas, que às vezes só cor. Por exemplo, hinna, que as mulheres usam na mão. Hinna ou khidab, só cor. Então, esse não importa para fazer a ablução. Mas, se impedir a água de chegar para a unha, necessário você tirar e depois fazer a ablução.
Thuraya, assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Thuraya. Quanto tempo? Sabe? Tá bom. Tá bom, Bar. Aham. Sim. Tá bom, Barakallahu fique, muito obrigado. Barakallahu fique. Então, continuamos. As condições da ablução. Remover aquilo que impede a água atingir a pele. Por exemplo, uma mulher está usando uma coisa aqui no corpo que impedir a água chegar. Tem que tirar isso e depois fazer a ablução. Quinta condição é al-istinja ou al-istijmar, que já explicamos antes. Al-istinja, com limpar as partes íntimas com a água ou com papéis, quando houver seus motivos. Por exemplo, uma pessoa precisando entrar no banho para fazer necessidades. Então, ele tem que limpar. Agora, vamos mencionar para vocês as extremidades, as partes do corpo que há obrigatoriedade de lavá-las na ablução. Allah subhanahu wa ta'ala, Deus, no Alcorão, mencionou 4 partes no corpo. Lavar o rosto por completo, todo o rosto. 3 vezes é sunnah, recomendável. Então, nós não estamos mencionando recomendável. Falamos lavar o rosto por completo. Segundo, lavar os braços até os cotovelos. Passar a mão molhada em toda a cabeça. Esse nome al-masih. Al-masih, em toda a cabeça, incluindo as orelhas. De dentro e fora. Lavar os pés até os tornozelos. Agora são 4 coisas que obrigações. A sequência que você organiza os atos como Deus organizou no Alcorão. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Então, lavar o rosto primeiro, lavar os braços até os cotovelos, passar a mão molhada, úmida, em toda a cabeça, incluindo as orelhas, lavar os pés até os tornozelos. A sequência que você fazer isso na sequência. Porque Allah subhanahu wa ta'ala mencionou em sequência. A última é al-muwalat. Al-muwalat consiste em lavar as extremidades da ablução, consecutivamente, uma atrás da outra, sem atrasar. Por exemplo, agora eu vou explicar esse al-muwalat. Al-muwalat, muitas pessoas não estão sabendo. Al-muwalat, que você, por exemplo, lavou o rosto e depois ficou preocupado com alguma coisa, saiu e voltou para continuar. Você tem que lavar o rosto de novo e continuar. Porque se o rosto ficou seco, depois você vai continuar dos braços. Não. Você tem que fazer na sequência e rápido. Não atrasa. Faça isso e depois atrasa um pouco para fazer o outro. Não. Al-muwalat tem que fazer rápido, no mesmo lugar, no mesmo momento, todas as ações da ablução. Então, são
6 coisas: lavar o rosto completo, lavar os braços, passar as mãos úmidas na cabeça e nas orelhas, lavar os pés até os tornozelos, a sequência e al-mualat, que você não atrasa em fazer todas essas coisas. As anulações de ablução. Tem coisas que anulam, que quebram a ablução. São as coisas que invalidam e quebram a ablução. A purificação do muçulmano e da muçulmana é anulada, tornando obrigatório realizar o wudu, ablução, de novo, caso lhe acontece alguma das seguintes coisas. Primeiro, aquilo que sai pelos 2 caminhos, saia pelas 2 vias ou por os 2 locais do corpo, que são as necessidades fisiológicas, e o que sai pode ser urina, fezes, hemorragia ou gases, seja pouco ou muito. Então, esse invalida a ablução. Segundo, saída de najasa, de impureza. Das restantes partes do corpo. Por exemplo, não é necessário sair das partes íntimas. Se sai uma sujidade, uma najasa, uma impureza do corpo, como sangue ou vômito, esse também invalida a ablução, tem que fazer a ablução de novo. Terceiro, perda da consciência por desmaio ou sono completo. Então, perder a consciência por desmaio ou sono completo. 4. Tocar o órgão sexual sem alguma proteção, intencionalmente, com desejo. Eu falei para vocês que estou resumindo para vocês. Agora, tem pessoas, se eles falam tocar o órgão sexual, não é certo. Não, tocar o órgão sexual sem alguma proteção, intencionalmente, com desejo. Se aconteceu isso, essa frase completa, essa característica, essa situação, invalida a ablução. Também, entre as coisas que invalidam a ablução, apostasia do Islã. Deixar da religião islâmica, negar o Islã. A pessoa que saiu do Islã e quer voltar de novo para o Islã, tem que fazer ablução. O que obriga a ablução? Por que fazemos ablução? Por quê? Quais são as coisas que nos obrigam a fazer ablução? Primeira, a oração. Segunda, a tawaf, na casa sagrada. Circulação na Kaaba, em casa sagrada em Meca. Também obriga a ablução tocar o Alcorão sem proteção. Se nós queremos tocar o livro sagrado, o Alcorão sagrado nas nossas mãos. Agora vamos entrar em outro assunto, que é al-mashu ala al-khuffayn, passar as mãos úmidas, molhadas, sobre al-khuffayn, meias de couro. Vocês precisamos desse assunto, porque nós estamos trabalhando durante o dia e às vezes tem muitas irmãs que estão trabalhando, muitos irmãos ficam no escritório, no lugar deles, não conseguem tirar os sapatos, as meias, para fazer al-wudu, a ablução. Então é uma facilitação de Deus subhanahu wa ta'ala. Então, al-mas ala al-khuffayn, al-khuf. O que é al-khuf? Al-khuf é aquilo que se calça no pé, feito de couro e outros materiais.
Al-Khuffain, os dois. Al-Khuffain, aquilo que se calça nos dois pés. Sapato e as meias. Al-Masih, fazer passar a mão molhada sobre Al-Khuffain é permitido por unanimidade dos adeptos, dos sábios da Sunnah e dos seguidores da escola sunnita. É uma permissão de Allah subhanahu wa ta'ala e sua facilitação sobre seus servos. Sua permissão mostra-se na Sunnah e também nos ditos dos sábios, rahimahumullah, sábios muçulmanos. Agora, como nós fazemos e como funciona esse ato? Primeira coisa, é permissão durante a viagem e durante a estadia, seja por necessidade ou outras coisas. Bem como é permitido passar a mão molhada sobre as meias. Condições de masah al-khuffain, condições de passar as mãos úmidas, molhadas nas meias, nos sapatos. Primeira condição, para validar, primeira, calçá-los depois de purificar-se de impureza. Então, você fazer uma purificação completa em casa, como nós explicamos antes na ablução, e depois calçar. Agora é permitido para você, na seguinte oração, que passar as mãos molhadas nas calças. Segunda condição, devem cobrir a parte do pé, que é obrigado lavar. Se essa calça só está cobrindo pouco do pé, não está cobrindo todo o pé, não válida passar as mãos molhadas. Terceira, que o al-masah, passar as mãos molhadas no período determinado, segundo a Sharia, que é um dia, 24 horas, para o residente, a pessoa permanente, a pessoa residente, e 3 dias respectivas noites para o viajante. Então, agora, se você quer fazer isso, você tem que calçar os sapatos, as meias, depois de uma purificação completa. Também essas calças devem cobrir. E se você está calçando meias e depois sapatos, você tem que passar as mãos nos sapatos. As anulações de al-masah. Agora, quando essa regra vai ser anulada? Quando acontece aquilo que obriga o banho completo. Você não pode mais passar as mãos molhadas. Quando parte do pé estiver descoberta, por exemplo, aconteceu que rasgou, esse sapato rasgou, ou a meia rasgou, então esse não pode passar as mãos mais, tem que ser cobertando todo o pé. Também anulação de al-masah, se tirar al-khuffain, se você tirar e calçar de novo, pronto, não pode fazer mais al-masah. Quando expira o período de al-masah, quando acaba o período, por exemplo, você não pode ficar passando mão molhada 3 dias se você está residente, se você está permanente. E, você não pode passar 4 dias, 5 dias se você está viajando. Não, na viagem, 3 dias.
3 dias com as noites. E na residência, 1 dia completo, ou seja, 24 horas. Este é o masah al-khuffayn. Isso é por quê? Então, agora eu quero explicar, esclarecer que o masah al-khuffayn, passar as mãos molhadas, é permitido durante o dia se você fazer. Esse é bem para as pessoas que estão trabalhando nos lugares que não tem sanitários, não tem banheiro, preparados para fazer a ablução de maneira correta. Então, eles não é necessário tirar os sapatos, tirar as meias e lavar os pés. Não é necessário. Você lava os pés, faça uma purificação completa na sua casa e sai para seu trabalho. Quando você quer fazer a oração do meio-dia, a oração de tarde, basta só você lavar as mãos, rosto, braços e molhar a cabeça com orelhas e passar as mãos molhadas nos sapatos e nas meias. Isso é suficiente. Barakallahu fikum. Agora vamos entrar em outro assunto, que é o banho. Não sei se tem tempo. Tem tempo, Zureia, ou já acabou? Tá. Vamos, inshallah, continuar sobre o banho. O banho completo, nós falamos que a purificação, tem purificação maior, que é o banho completo. Tem purificação menor, que é a ablução, al-wudu. E tem uma outra purificação em vez das duas, que é a tayammum em terra seca. Agora vamos saber, conhecer o banho, saber como funciona. No sentido restrito da Sharia, da legislação islâmica, é abranger o corpo com a água ou utilizar a água pura em todo o corpo. Esse é o ghusl. Em todo o corpo, com características específicas sobre a devoção a Allah subhanahu wa ta'ala. O banho completo é obrigatório quando existir um motivo para sua obrigação. Quando existir um motivo, é obrigação. O banho é obrigatório pelos seguintes motivos. Entre esses motivos ejaculação. A condição é sair com sensação de prazer, seja por parte do homem ou as gametas por parte da mulher. Segundo motivo, relações sexuais completas. Terceiro motivo, conversão do incrédulo ao Islã, mesmo sendo aquele que renunciou, aquela pessoa que saiu do Islã e quer voltar de novo, deve fazer banho completo. Também após o fim do período menstrual e pós-parto. Quinto motivo é a morte. Quando alguém morrer, nós devemos lavar, fazemos banho completo para o morto. A pessoa que lavar o morto deve fazer banho completo se ele tocou no corpo dele. Mas tem várias opiniões dos sábios nesse assunto. Então, são 5 motivos de obrigatoriedade do banho completo. A maneira correta, completa, de fazer banho completo, nós falamos que é abranger todo o corpo com a água.
Então, a maneira completa consiste em lavar as mãos. Primeiro, você lava as mãos, depois lavar os órgãos sexuais e a sujidade que conter neles. Depois, efetua ablução. Você faça ablução igual à ablução da oração. Então, você lavar mãos, lavar os órgãos íntimos e depois faça uma ablução completa. Boca, nariz, rosto, braços, molhar cabeça, os pés. E depois pega a água com a mão ou joga água e esfrega os cabelos, introduzindo os dedos na raiz do cabelo, até atingir onde nasce o cabelo. Então, eu quero dizer que a água tem que chegar até todo o corpo. A mulher, se o cabelo dela muito grande, ela deve mexer com a água para a água chegar até onde o cabelo nasce no corpo dela. E depois derrama sobre a cabeça 3 vezes. 3 vezes, começa com direita, esquerda e todo o corpo. Em seguida, deita a água sobre o restante do corpo. Essa é a maneira completa e a sunnah. Sunnah, que é adoração. Sunnah, que você fazer a purificação maior, banho completo dessa forma. Barakallahu fikum. As regras aplicadas sobre aquele que é obrigatório tomar o banho. As regras aplicadas sobre aquela pessoa que é obrigatório tomar banho. Primeiro, a primeira coisa, não é permitido permanecer na mesquita. Uma pessoa obrigada a fazer banho completo por janaba, por causa das relações sexuais, das menstruações, pós-parto ou outros motivos, essa pessoa não pode permanecer na mesquita. Segunda coisa, não é permitido tocar no Alcorão, no livro do Alcorão, sem nenhuma proteção. Não é permitido a leitura do Alcorão se não há necessidade de ler. Se ele está memorizando, decorando o Alcorão, ele pode ler. Se ele é professor, ensina o Alcorão, uma mulher professora, ou está estudando o Alcorão, ela pode ler o Alcorão, não tem nenhum problema, enquanto ela no estado de janaba. Também é proibido a oração para aquela pessoa que é obrigada a fazer banho completo. E a tawaf em casa sagrada, circulação em Meca, em Kaaba, casa sagrada. E essas regras têm alguns detalhes que não é permitido permanecer na mesquita, mas pode passar na mesquita, pode entrar rápido e sair. Por exemplo, a mulher que está no período menstrual, ela pode entrar na mesquita, passar na mesquita, ou se tem uma necessidade séria para escutar uma aula, ouvir, participar uma palestra, mas ela não pode tocar no Alcorão, não pode rezar, essas coisas. Pode passar na mesquita, pode entrar se tem uma necessidade séria. Segunda coisa, não é permitido tocar no Alcorão. Nós explicamos, se esse é o Alcorão
no celular, pode ler, não tem problema. Se esse é o Alcorão, se essa pessoa está precisando ler o Alcorão, porque amanhã ele tem prova ou está estudando o Alcorão, não tem problema, pode ler. Também a oração, não pode fazer a oração, não pode fazer a tawaf. Inshallah, se tem tempo, ou continuamos na outra reunião, se não tem tempo, para a tayammum ou ablução seca. Thuraya, tem tempo ou não?